Bom dia novamente a todos que estão chegando aí. Hoje, 12 de janeiro de 2026, nós estaremos nesse propósito DVN, que é de disciplina, vitória e nova mentalidade. Mas esses primeiros dias desse propósito, estamos juntamente com essa bênção do está escrito. Está escrito os primeiros 40 dias, que está escrito com os 40 dias de bênção. Então, para a gente falar sobre prosperidade, para a gente poder falar sobre mudança de mentalidade, de vitória, de disciplina, nós temos então que começar na base. E qual é essa base? A base é a presença de Deus. A base é não ter somente querer a presença de Deus. A gente não precisa entender Deus. A gente tem que só fazer o que tem que cumprir. Como? A gente tem que buscar em Deus. A gente tem que buscar em Deus porque é o único que pode nos dar o retorno. É o único que nos pode dar um direcionamento de vida. Porque como que eu posso guardar o Evangelho do Senhor, sendo que eu não procuro entender a vontade dEle? E Deus não é para ser entendido. Deus é para ser compreendido. Entender é você entender como fazer. Compreendido é você ser aquela compreensão. Você não permite as coisas ruins acontecerem em sua volta. Então existe uma diferença muito grande aí. Então, nesse propósito, juntamente com esse tá escrito, os primeiros 40 dias, é para nos levar a nossa mente a nos cobrar, a nos policiar, a nos envolver com nós mesmos, para a gente ver que o erro não são as pessoas, não são as coisas, não é o sistema, não é o governo. O próprio erro está dentro de você. E quando você começa a reconhecer que o erro está dentro de você, você começa a fluir, você começa a gerar uma energia dentro de você que os seus olhos não veem, seu corpo não sente, mas presencialmente sentimos. Por quê? Quando você muda de ambiente, quando você troca de ambiente, é notório a energia que está no seu corpo. E eu te provo, porque já aconteceu comigo várias vezes. A gente chega no ambiente, aí não sei como estava antes, depois a gente descobre, né? O ambiente está pesado, carregado, parece que tem algo ali impedindo de ter uma convivência, de ter um diálogo. Mas alguns minutos ou horas antes, aquele lugar estava tendo uma briga, estava tendo uma discussão entre as pessoas ali. Então você é notório. O próprio espírito que está dentro de você próprio sente essa energia negativa. Mas tem ambiente que quando você entra, que você não espera nada por ele, você já entra alegre e tal, mas por quê? Porque aquele local já estava com aquela energia de transformação. Então, quando nós buscamos essa troca de energia, nós buscamos uma melhoria de convivência com as pessoas. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que faz. Você não é uma criança imatura e nem tampouco uma pessoa irracional. Você pensa. É notório quando a gente chega em ambientes carregados. É notório a gente chegar em ambientes alegres. É notório a gente chegar em ambientes tristes. É notório a gente chegar num ambiente que é vivo.
E a gente não pode deixar que aquilo entra na nossa vida e nos contamina. Pode te contagiar, mas não te contaminar. Sendo bom ou ruim. Por quê? Porque você tem a sua energia. Você tem a sua vida. E essa energia que eu falo é fé, pessoal. É a fé. A minha fé não é igual a da minha esposa. A minha energia é totalmente diferente da energia dela. Teus, mas ela é superior que você? Superior em que você quer dizer? O que quer dizer uma pessoa superior à outra? Fé é fé. Independente se ela é grande ou pequena, mas ela é fé. Ela é respeitável. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que o Senhor Jesus fala para que a gente respeite as pessoas em termos de fé. Porque tem gente que tem fé de comer legumes e não comer carne. Mas tem gente que tem fé de comer de tudo. E eu tenho que respeitar. Eu não posso induzir a pessoa, mesmo que ela tenha conhecimento, a mudar. Não. Eu posso conversar e explicar, e ela que permite a mudança. Com o tempo. Às vezes é um estralar de dedo, às vezes não. Porque eu não posso. É o livre-arbítrio. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Nós não podemos forçar a pessoa a nada. Nós não podemos forçar a pessoa a ser aquilo que a gente quer que ela seja. Primeiro mude você. Primeiro mude seu pensamento. Mude sua forma de falar, de ouvir, de interpretar as coisas. Olha, principalmente, tem gente que é assim, né? Que você, a esposa vai falar com o marido, ó, meu bem, sabe que aconteceu uma coisa, eu não gostei que você fez, mas olha, já passou, viu? Não quero que... É isso e isso. Rapaz, aquilo cria uma briga, um atrito dentro de casa. Aquilo já passou muito tempo. Não foi bom a mulher ter tocado naquele assunto, mas ela sentiu de tocar para tirar aquela acusação da cabeça. Às vezes até o diabo ficou ali na cabeça dela acusando para causar briga. Mas ela falou porque não estava aguentando mais, ela estava desabafando. Aí o marido, sem maturidade, sem nada, começa a brigar. Ou vice-versa. Então, você que briga, porque a sinceridade da sua esposa, a sinceridade do seu marido, é para mudar você. Você briga porque já é uma coisa que já passou, que sua esposa era uma pedra em cima daquilo, mas é um desabafo do seu cônjuge. Você que briga, você precisa melhorar. Ela, pelo menos, ou ele, pelo menos, está tentando melhorar. Só da forma dele estar desabafando aquilo que aconteceu, dele estar falando, ou dela está falando, é porque ela está sentindo, ou ele está sentindo culpado. E não sente bem em ficar guardado. Por mais que ele já orou, clamou a Deus, mostrou, mas ele quer falar com você. Mas ela quer falar com você. E você tem que estar preparado para ouvir. Quantas e quantas vezes a Lília falava comigo e eu não estava preparado para ouvir. E hoje eu estou. Mas brigar por besteira, gente. Mas hoje eu, de boa, eu ouço tranquilo. Porque eu pedi para Deus. Então, se você não dá conta, peça a Deus que Ele vai te dar. Tá certo? Mas vamos hoje mudar de assunto. Nos 40 dias que está escrito, nós iremos ler Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Iremos começar a falar do Espírito. E parece que tem tudo a ver isso que eu estou falando para você. Tá certo? Então vamos lá. Aqui diz assim. É 7 e 11, né? Então vamos lá. É do 7 ao 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes
sempre erram em seu coração, em não conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você viu aí o que nós estamos falando? É muito forte. Portanto, diz o Espírito Santo: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, os cões, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, existe a provação no deserto. E eu me enganava muito, sabe? Sobre isso, de provação. Eu vi assim, não, Deus não prova ninguém, porque Deus é isso, Deus é amor, Deus é paz. E algumas pessoas, eu bati de frente com essas pessoas. Não, que não existe provação, que as coisas dão erradas você tem que buscar em Deus. E eu era desse jeito, porque eu não conhecia Deus. Aqui a gente vê que Deus, Ele nos provoca. Por que que Deus nos provoca? Que Deus ruim é esse? Que Deus, para que que Ele provoca a gente? Para que que Ele faz isso? Simplesmente, meu amigo e minha amiga, para nos mostrar quem nós somos. Porque seria bom, você que tem filho, aliás, desculpa pessoal, você que tem filho, filhas, você já viu que quando você dá de tudo pro seu filho, de tudo, se você sair 10 vezes de casa no dia, você dá 10 presentes pro seu filho, criança. Seu criança não pode fazer uma birra, você vai lá e compra um presente. Aquela criança, ela vai nascer assim, poxa, se minha mãe e meu pai saem toda vez que chega tem que ter presente, então tem que ter presente. Eu tenho que ter presente em casa. Eu quero presente. E eu já descobri que se chegar o de mão vazia, eu começo a gritar, eu começo a chorar, eu quero porque eu quero, e é rapidinho um presente. Então quem chora não mama, né? É normal, viu? O ser humano é esse aí, quem chora não mama. Mas para Deus é diferente. Olha só, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, ele não está falando da minha voz, sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Quando você ouve a voz de Deus, seu coração não é endurecido. Quando você ouve a voz, quando você endurece, melhor dizendo, o coração para a voz de Deus, você provoca a ira de Deus. Quando você provoca tudo aquilo que é ruim. Quando você procura ouvir o Espírito Santo e ouvir a voz dele, você passa pelo deserto, Deus provoca as tentações do deserto e você tira de letra. Por quê? Porque você é servo. Você é uma pessoa que quer aprender de Deus. Você é uma pessoa simples, uma pessoa de mente aberta. Todos nós iremos passar por momentos, pessoal, de dificuldade na vida.
Independente o rico, o pobre, o mendigo, o miserável. Independente de cor, raça, religião. Todos nós iremos passar por provações enquanto estiver vivo. E é natural essas provações, porque o próprio Deus permite. Quando nós passamos por provações, existem as provações dele, de Deus, e existem as suas provações. Como funciona isso, Thelvis? Quando as coisas são provadas por você, é porque você mesmo provocou. Não era para fazer determinada coisa e você fez. Não era para agir com aquela situação e você agiu. Levada pelo sentimento, levada pelo seu emocional. E aquilo trouxe uma provação e um deserto que não passa. E é um problema que não passa. Que você lute, você está lutando dias, semanas, meses e anos e não passa. Aí, com o seu entendimento bíblico, voltado para o Evangelho, você tem a inspiração que aquela provação é de Deus. Pois não é de Deus. Aquela aprovação não é de Deus. Aquela aprovação é causada pelo seu egoísmo. Aquela aprovação é causada pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pela sua ignorância. Só isso. E por isso que ela não passa. Ah, mas aí está mostrando que eles ficaram 40 anos no deserto. Mas por quê? Olha aqui, eu vou ler de novo. Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecerão os meus caminhos. Olha como que é forte isso aí. Se você insistir em provocar Deus, é tipo, Deus acaba de fazer um milagre. Não, Deus, está errado, eu quero isso. Deus faz outro milagre. Não, Deus, eu quero outra coisa. Deus, calma. Você está provocando a Deus. Ou seja, você não está satisfeito com quem tem na sua vida. Você não está satisfeito com a esposa que você tem, com o marido que você tem. Você não está satisfeito com o veículo que você tem. Você não está satisfeito com o seu trabalho. Você não está satisfeito com a sua casa. E sabendo você que tem pessoas que não tem nem onde cair morto. Sabendo você que não tem pessoas nem aonde ter um veículo para se locomover, tem que levantar de madrugada, se arrumar até sua marmita para comer e almoçar mais tarde, porque tem que ir para o trabalho. E você não precisa disso. Você tem um veículo, você pode voltar para casa para almoçar, você tem condição de ir no restaurante almoçar, a empresa que você trabalha te fornece alimentação. E o que mais que você quer? Aí eu queria ganhar melhor, eu queria um emprego melhor, eu queria trabalhar por conta própria. Então você tem que fazer algo acontecer. Bom dia, lover. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe muito. Então você que provoca o milagre. Você não tem que provocar a ira de Deus. Você tem que provocar o seu milagre. Porque se você provocar o seu milagre, a sua vida muda. Se você provocar a mudança, obviamente sua vida vai mudar. Agora, se você ficar esperando pelos outros, por coisas, ajuda, e lutar com a força do seu braço, você vai ficar igual essas pessoas. O projeto de Deus era que todos, solicitação para participar, vamos ver quem que esse cara é.
Nem sei quem é, vai entrar ao vivo. Então a pessoa, ela que provoca, ela entra. Ela tem que provocar entrar na presença de Deus. Ela tem que provocar Deus na vida dela. Ela tem que permitir que Deus entre na vida dela. Permita Deus entrar na sua vida. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia. Lover? Beleza, Laura? Fala de onde? Seja bem-vindo, meu irmão. Ele saiu. Então, você tem que provocar milagre. Você tem que permitir o milagre acontecer na sua vida. Você tem que buscar esse entendimento para você. E eu convido você que é cristão, você que é muçulmano, você que é budista, espírita ou até evangélico, passa a conhecer o Espírito Santo. Aliás, passa a buscar em Deus, a ter o Espírito Santo. Porque é maravilhoso você iniciar um projeto, aliás, você iniciar algo, uma ideia, e ter um projeto alicerçado. O que é um projeto? A pessoa vai construir algo, arruma um projetista, um arquiteto, um engenheiro, e ele faz toda a arquitetura daquela transformação daquela empresa para não haver erros, para não haver erros, nem trinca, nada. Para que venha I love. Brasil, tradução, Brasil. Português. Então você procura um projeto, faz um projeto bem feitinho para não dar erro. E isso não vai dar erro. E o que acontece com as pessoas? Ela endurece o coração, provoca Deus. Deus dá tudo para ela. Tenta Deus. É forte. Vamos dar outro entendimento. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, ouça a voz do Espírito Santo. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, não endureça seu coração para não provocar a tentação no deserto. Não. O Smoking Glover. Good morning, bom dia. Não endureça o teu coração. Não permita que o seu coração seja duro. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz daquele que está contigo, que quer você, que quer mudar a sua história. Nós estamos nessa conexão de prosperar sem errar, desde o dia 1º de janeiro e vamos até o dia 31 de dezembro de 2026, com esse propósito de DVN, que é de disciplina, de vitória e nova mentalidade. Então, como que eu posso crescer financeiramente? Como que eu posso ter um casamento abençoado? Como eu posso ser um filho bom, um marido bom, pai, irmão, sendo que eu não tenho a base?
Então você tem que ter uma base espiritual. Você tem que ter essa base interiormente. Você tem que buscar dentro de você essa mudança. Você não pode mudar de qualquer jeito. Ter as coisas de qualquer jeito. Ó, ter um carro, você tem que ter habilitação. Como é que você... Nem a idade você tem para ter habilitação, você quer ter um carro. Brabo, né? Uma moto. Aqui dá vontade até de continuar, viu? Que é muita coisa mesmo. Porque é muito forte. Às vezes dá vontade de falar, passar mais capítulos. Mas eu acho que eu vou chegar mais. Eu vou colocar até mais um pouquinho. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Tá vendo? Se você não ouve a voz do Espírito Santo, você vai ter um coração infiel, um coração duro, magoado, machucado, frustrado. Isso te põe longe de Deus. Porque você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do seu Criador. Busque nele força. Aproveite esses 40 dias. Caramba, hoje é o 12º dia que nós estamos falando do Está Escrito. Falta aí 28 dias para encerrar. E vai ser rápido. Não vai demorar não, pessoal. Não vai demorar. Faltando 8 dias para ficar metade praticamente. Vai passar rápido. Então você tem que buscar o que? Uma mudança. Destrava sua mente. Ouça a voz de Deus para mudar a sua vida. A voz de Deus para mudar, para mudança. Mudança de vida. É isso mesmo. Ouça a voz de Deus para mudança de vida. Porque se você tem esse órgão que chama orelha, tem o ouvido. E por sinal são 2, né? São 2, então para ouvir mais e falar menos. Temos 2 olhos para ver mais e falar menos. Respirar o necessário. Você tem que mudar. Nós temos que mudar a forma de ver as coisas, de enxergar aquilo que a gente está à nossa frente, de procurar estar no lugar daquelas pessoas. A gente nunca vai conseguir chegar até lá, né? Mas vamos nos colocar no lugar de Deus. Se você fosse Deus, o que você faria ao ver pessoas que já viu o poder, igual o pessoal do deserto lá, que viu o mar vermelho se abrir, que de dia tinha uma coluna de fumaça, de areia, e à noite tinha uma coluna de fogo para aquecer por causa do frio demais do deserto. E Deus mostrando aquilo ali e o povo ainda duvidando, criticando. E o que acontece hoje? Se você fosse Deus, o que você faria para que as pessoas compreendessem a vontade de um Deus? Eu estou fazendo você pensar. E se você está pensando, mas eu fazia isso, fazia aquilo, então tá, por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não procura mudar? Por que você não procura dar os primeiros passos?
Que os passos, pessoal, não é você ir lá e tal, não. É um processo. Começa, meio e fim. Então, esse aqui é um trajeto. O importante, eu fiz até um vídeo esse tempo atrás. O importante não é a viagem que você faz, e sim o trajeto dessa viagem, os lugares que você percorre, novos lugares. Você começa a conhecer outros lugares. Você já sabe que chegar lá vai ser aquilo e pronto, acabou. Mas o trajeto é bom demais. Às vezes você passou naquele lugar ali várias vezes, mas nunca percebeu aquela construção que iniciou, parou. Você nunca prestou atenção naquela construção que iniciou e finalizou. Então você viaja, você vai para outros lugares, você tem um projeto na vida, mas você nunca ficou percebido que existe um trajeto. E esse trajeto tem que ter mudança. Esse trajeto, quem faz a mudança é você. Esse trajeto, quem transforma a sua vida é você, não sou eu. Eu traço o meu trajeto. Se eu viajar, eu vou trajetar, vou fazer meu projeto. Vou prospectar aonde eu vou, onde eu vou parar, onde eu vou almoçar, onde eu vou tomar café, onde eu vou dormir, até chegar a determinado lugar, onde eu vou fazer as paradas. Não é em qualquer lugar. E aquilo ali te envolve de tal maneira que você sempre fala, oh, Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, que vai dar tudo certo. Agora a pessoa, se eu vou nesse trajeto, ó, Deus, tá chovendo, é pra tá sol, por que tá chovendo? Ó, Deus, tá sol demais, por que tá sol, por que não pode chover? Não, Deus, ó, tô indo, mas se eu chegar em tal lugar assim... Esse é um tipo de provocação. Tá tudo encaminhando certo para você. Deus está moldando o seu caráter. Deus está transformando o seu pensar para você falar a coisa certa, para você agir de maneira certa. E você não quer sair do erro. Você insiste em errar. Você insiste em fazer coisa errada. Deus fala para você, cara, já que você quer ouvir o Espírito Santo, que você quer ter contato comigo, já que você quer assim, isso é assim, então não trapaceia não passa ninguém para trás não. Vamos consertar. Não traz sua esposa, não traz seu marido não. Não rouba seu patrão. Eu sei que você tem a oportunidade de pegar ali, não vai fazer nem falta para ele. R$1.000 você pegar ali é como se fosse um centavo para ele, que não vai fazer nem diferença para ele. Não minta não minta. Para fechar negócio, não mente. Porque se mentir é pior. Quando descobrir é pior. E nem eles vão ficar sabendo. Você pode até pegar o trabalho ali, porque você mentiu. Mas você está provocando. Você está ouvindo a verdade, saber que não pode fazer isso e insiste para fazer o erro. Isso é provocação a Deus. Esse é você ir para o deserto para ser tentado. Isso é você pegar tudo aquilo que você tem em contexto da sua vida. Fala assim, Deus, eu tenho dessa vida aqui, mas para mim ter essa vida, eu sei que tem a maneira do Senhor, mas eu quero na minha maneira, no meu orgulho, no meu egoísmo, eu quero do meu jeito. E dói, cara. Dói pra caramba. Pensei que não ia dar conta de levantar disso não. E hoje eu entendo. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus permitiu. Se hoje eu estou fazendo essas lives, se eu estou acordado, se eu levantei às 4h50 e estou aqui, é porque o Todo-Poderoso permitiu. E eu não sei se irei até o último dia, porque o futuro
a Ele pertence. Mas se Ele permitir, estarei aqui novamente amanhã. E depois de amanhã, e mês que vem, e até o final, e até depois do fim. Mas é tudo permitido por Ele. Tudo por Ele. Nada por mim. Nasceu dentro de mim uma vontade de ajudar. Projetei a conexão Prosperar Sem Errar, propósito DVN. Beleza, top. Como trabalhar? Ativamente. Vamos alicerçar todo mundo na palavra de Deus. Primeiro, antes de ir naquela coisa mais interessante, que é dinheiro, prosperar, que é família, que é isso, isso tudo. E aqui está sendo a base de tudo. Nós iremos ter vários assuntos lá na frente, extraordinário, que você não tem noção, que vai mudar a sua cabeça. Você não tem noção. Já está sendo preparado. Lembra que eu estava falando do projeto? Já tem um projeto, já está tudo preparado. Para que vencer uma live de transformação de pessoas, de disciplina realmente, de vitória e de nova mentalidade. Fora do comum. Não vai ser aquela coisa que você tem costume de ver aqui, não. E quando você abre uma live, sempre tem alguém lá, um pastor orando, falando a palavra de Deus. Aí você vê um falando sobre dinheiro. Aí você vê um falando, me segue e vamos seguir. Você vê outro falando de ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. Ó, você vê outro. É que você tem que dar uma aula de psicologia, né, de filosofia, de autoconhecimento, de autocontrole. Mas aqui não. Aqui é uma live para você ter uma base. Não adianta você participar de todo esse contexto que eu acabei de falar se você não tiver uma base. E aqui hoje está falando da base, que é o Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, ouve a sua voz. Então, se eu ouvir a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus, eu não serei provocado e tentado no deserto. Posso passar pelo deserto? Sim. Posso ser provocado no deserto? Sim. Mas da maneira dele, do jeito dele, na hora dele. Mas como você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você nem percebe que está no deserto, porque é Deus que está direcionando o seu caminho, cara. Não é simples. Não tem segredo, não. Mas quando você quer pegar as rédeas da sua vida, aí a coisa muda de figura. Quando você pega as rédeas da sua vida, aí você percebe o deserto que você está, a caminhada que você está, você percebe as pressões que você está passando. Aí você percebe. Porque você não tem o Espírito Santo. Você ouve falar de Deus, ouve falar da palavra de Deus, como você está ouvindo aqui hoje. Mas você não consegue sair do deserto, por quê? Porque você quer ver a saída. Quando a sua vida está na mão de Deus, você sabe que você vai passar pelo deserto, você sabe que as coisas vão estar difíceis. Você vai orar mais, você vai clamar mais, você vai ter mais comunhão com Deus. Mas você vai tirar de letra. Quando vê, piscar de olho, pô, mas já passou? Eu nem percebi. Entende? Não é questão de você pensar. É questão de você analisar o melhor. De você tomar atitude na hora certa, no momento certo, na hora marcada. Mas isso só acontece quando você permite. Quando você permite que a palavra de Deus entre dentro de você, é como se fosse você jogar uma semente em uma terra, adubá-la, regá-la todos os dias,
com o tempo ela vai criar raízes, vai germinar, vai brotar uma folha bem pequenininha, vai crescer um pouquinho, vai ter um caule. Pronto. Você permitiu que a palavra de Deus entrasse dentro de você e você vai mudar de vida. Mas entenda, a mudança de vida depende somente de você, unicamente de você. Sabemos que quem muda a sua vida, quem muda a minha vida, é o próprio Deus. Mas para o contexto de Deus agir na nossa vida, nós temos que permiti-lo agir. Eu não posso provocá-lo. Provocar com as mentiras. Provocar com as blasfêmias. Provocar com os meus erros. Porque eu ouço a palavra de Deus. Vejo o que Deus está me mostrando. Aí depois eu saio daqui. Nossa, peguei uma palavra legal hoje na live do Telvis. Show de bola. Mas eu tenho que encontrar um cliente daqui a pouco. Aí você vai mentir pro cliente para fechar aquele negócio. É a mesma coisa de você pegar isso aqui e jogar na lata de lixo. Você pegou todo o conhecimento e jogou na lata de lixo. Você não vai ter proveito nenhum disso. Você está provocando voltar pro deserto para ser provado. Aí você não ouviu a voz do Espírito Santo. E é sobre isso. Nós teremos muitas mudanças. Muitas transformações. E essas mudanças e transformações procede, melhor dizendo, da sua entrega a Deus. Então, aqui fala assim, ó, assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus se irou com essa provocação, com tanta blasfêmia, com tanta arrogância, e ele jurou, não vai entrar no meu repouso. O que é o repouso? A salvação. Simplesmente. Tem gente que acredita em salvação. A salvação da alma, o arrebatamento, que Jesus vai voltar sobre as nuvens. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, eu respeito. Mas existe a salvação, o repouso eterno. Então você tem que entender, nós temos que entender que o milagre é provocado, mas ele não pode ser tentado. Ele tem que ser provocado. Quando você provoca o milagre, você ouve o Espírito Santo, você dá ouvido à palavra de Deus, procure fazer o que está pedindo. Aí você provoca o milagre com uma atitude simples sua. Mas quando você tenta o milagre, você tenta de um jeito, tenta do outro, é uma tentativa. Esses dias para trás eu estava fui cortar o cabelo, e eu falando com um rapaz, ele estava cortando o cabelo, ó, esse cara aí, ele é pastor, sabe? Ó, esse rapaz aí apostatou da fé. E eu falei, caramba, o cara novo. E o que é apostatar da fé? É a pessoa jogar com Deus. Ó, Deus, eu te dou isso, mas só me dá aquilo. Deus, eu tô vendo que as coisas não estão mudando, não. As coisas não estão fluindo, eu vou jogar. Vou ter jogos do tigrinho, vou jogar aí pra mim ver se eu consigo alguma coisa. Porque tô tentando ser honesto aqui e não tá dando certo, então vou... Acho que um milagre não vai vir agora, não. Pra mim, não. Tô sofrendo demais. Mas a pessoa, quando ela leva essa atitude de apostatar da fé, é porque ela está sendo igual a essas pessoas. Ela não quer ouvir o Espírito Santo. Ele fala o que aqui, ó? Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vai existir essas pessoas
E essas pessoas Deus está falando que vai existir e sempre vai ter. E não vai entrar no repouso dele. Enquanto não mudar a sua forma de pensar, enquanto mudar a sua forma de agir, enquanto não mudar a sua forma de querer ouvir o Espírito Santo. Não ouvir o Espírito Santo da maneira dela. Cara, o Espírito Santo, a própria palavra diz, Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de canção, de música. Para você, eu tenho que sentir o Espírito Santo. Você não sente. O Espírito Santo é como a fé, é a certeza. Você tem uma sensação, sim, diferente naquele momento. Uma sensação, não é emotiva. Você sente algo diferente, uma energia diferente. A ponto de você querer contar para todo mundo que Deus é vivo, que Jesus cura, salva. Que você está disposto a entrar em lugares mais terríveis para falar da palavra de Deus. Então ali é o Espírito Santo. Só que se você for pelo Espírito Santo mesmo, ele mesmo vai te falar, olha, cuidado, tenha calma. Tudo a seu tempo. Tenha paciência. Tenha equilíbrio. Porque um dos principais fator que comprova que a pessoa tem o Espírito Santo chama-se controle emocional, equilíbrio. A pessoa não precisa ficar debatendo, pulando, gritando, esperneando, não. Eu vi uma história de um rapaz que ele estava buscando a receber o batismo com o Espírito Santo e tentou várias vezes fazer corrente, ficava sem comer, jejum. Ele ficou até sem ver informação. E num simples dia que ele estava viajando, ele estava dirigindo ali com o olho aberto e começou a falar com Deus e foi batizado com o Espírito Santo. Mas lá atrás, ele provocou esse milagre. Ele não tentou, ele provocou. Ele chamou a atenção de Deus. Eu quero ter o Espírito Santo, eu vou jejuar, eu vou fazer isso. E fazia isso. Então ouça a voz de Deus para ter uma mudança de vida. Ouça o Espírito Santo para que sua vida mude. Para de querer mudar a sua vida só por fora. Para de querer só ter aquela condição, eu tenho dinheiro e eu compro. Para com isso. Às vezes pode falar assim, não, você é um pouco atrasado, Teres. A gente tem que ter assim, porque eu já vi várias pessoas que você tem que confiar em você e tarará, realmente. Mas eu tenho que confiar primeiro em Deus, acreditar em Deus. Eu sou consequência da minha entrega a Deus. Eu sou consequência. Então você tem que ter isso dentro de você. O Espírito Santo só vem quando você permite ele entrar. Quando você ouve a voz de Deus, você dá a oportunidade de mudar de vida. Entenda isso. Você não vai mudar de vida somente estudando, não. Aparentemente, fisicamente, você pode mudar. Você pode se tornar um advogado, se tornar um médico, um engenheiro, um astronauta, um doutor, um bacharel. Sei lá, as profissões mais extraordinárias. Mas o que adianta você mudar tudo e ter tudo, mas aqui dentro você está vazio. Você não tem a fonte de alegria, a verdadeira fonte de alegria, a verdadeira fonte de energia. Então, quando você olha para o seu contexto externo e vê que dentro de você precisa ter o Espírito Santo, é diferente. Eu peço a Deus todos os dias para que Ele jamais afaste de mim. Eu sei que eu tenho erros, que eu tenho falhas, mas eu falo, Senhor, segura na minha mão, porque a pancada está forte. A caminhada, a jornada aí tá louca.
E isso Ele tem feito todos os dias. Me guardado, me protegido. E mesmo que Ele não está me protegendo, que às vezes assim, Ele está me protegendo, né? Ele permite, mas os nossos olhos acham que não está protegendo, mas está. Por quê? Porque o Espírito Santo me confirma isso. Às vezes, eu vou tomar algumas atitudes e falar, calma, calma. Sossega o teu coração, relaxa. Na forma de Deus, calma. Mas Senhor, rapaz, calma. Eu vou lá e fico em silêncio. Quem sou eu? Mas outras vezes eu gritava, eu esperneava. Eu estava falando até para um cliente ali para trás. Quantas Bíblias ignorantes, meu Deus. Eu rasguei, pus fogo para chamar a atenção de Deus. Meu Deus do céu. Que burrice. Burrice não. Que palhaçada, né? Eu queria chamar a atenção de Deus exteriormente, não interior, mas por fora. É brabo. E eu sei que tem muitos que estão vendo essa live, estão nessa condição. Chama atenção externamente, mas dentro tá podre, tá vazio, tá triste. Até quando você vai dar a oportunidade dessa tristeza tá dentro de você? Tá na hora de mudar, né? Chega. Chega. Ouça a voz de Deus para ter mudança de vida. Ouça. Talvez, mas o que vão achar de mim? Que se lasque vai achar de você? Você não tem que estar nem não, você tem que estar um pensamento seu. Você tem que entender o que Deus está achando de você. Não é o que as pessoas acham de você. O que as pessoas acham de mim, não dou a mínima. Mas o importante para mim é o que Deus está achando. O que Deus acha daquilo, daquela decisão. O que aquilo eu estou fazendo para Deus. E quando eu faço de bom para mim, eu tenho que fazer primeiro de bom para Deus. E fazer para mim, eu vou fazer para os outros. E eu vou ser uma fonte transbordante, contagiar as pessoas. Não induzi-las. Vamos ler de novo esse texto. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Então Deus tentou todo mundo no deserto. Não na provocação, né? Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Era para durar só 40 dias, tá? Mas durou 40 anos por causa disso aqui, ó. Coração duro. Às vezes o que você está passando aí, ó, era para ter acabado muito tempo. Só não acabou porque seu coração está duro. Era para ter terminado esse deserto seu. Não acabou porque o seu coração está duro. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira de que não entrarão no meu repouso. Olha só. Por isso indignei contra essa geração e disse: estes erram em seu coração sempre e não reconhecem os meus caminhos. Enquanto você for agir com sentimento, com sua ideologia, com seu egoísmo, você está com o coração duro, errante. Aí você está ali na igreja gritando, esperneando, pedindo para Deus, rezando o terço, clamando
as suas ideias religiosas. Você é um muçulmano, você está ali, enfim, você está cultuando a sua religião, você está preso ali, mas dentro de você não muda. Dentro de você não está um coração duro, orgulhoso, egoísta. O cara está mostrando aqui, olha só. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. É muito forte. Você quer, você permite, melhor dizendo, que Deus, aliás, que você permite entrar no repouso de Deus? Você permite? Ou não? A escolha é sua. Telvise, o que eu tenho que escolher? Ouça a voz do Espírito Santo e pratique. Só isso. Mas eu não estou vendo. Só ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo e pratique. Só isso que ele está te pedindo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, se ouvires a voz, você não vai provocar a ira de Deus. Você não será tentado conforme esse povo foi tentado. E tudo de bom vai acontecer na sua vida. Será que você não entendeu até agora? Que tá assim, ó. Sua vida estava segurada numa corda, mas essa corda está arrebentando, só tá alguns fiapos ali. Sua vida financeira, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu emprego, seu trabalho, os contratos. Você está aí com busca e apreensão de veículo em casa, o cartão está no vermelho, cartão de crédito. Sua vida está um fiapo, quase arrebentando. Então pare um pouquinho de querer ser o bambambam da história. Para um pouquinho de querer dar a volta por cima, sempre sair por cima. E ouça a voz do Espírito Santo agora, meu querido e minha querida. Ei, psiu, você está achando aí que essa forca que você está pondo no seu pescoço vai te dar uma saída, vai te dar sossego? Essa bala que você quer meter no seu ouvido vai mudar a sua vida? Você acha que você vai ter paz? Você acha que esse copo de veneno que está aí, que você quer tomar para se matar, vai mudar a sua vida? Você acha que se jogar nesse prédio, se jogar na frente desse carro, a faca que você está querendo cortar seus pulsos, vai mudar a sua vida? Não vai mudar não, meu caro. Ei, psiu, dê uma chance para você. Não faça isso não, dê uma chance para você. Você acha que se você sair daqui agora e for ali cheirar uma cocaína, ou fumar um crack, uma maconha, se drogar, vai mudar a sua vida? Quanto tempo, quantas vezes você já fez isso? Não, essa é a última, e sua vida não muda, meu querido e minha querida. Então, pare de procrastinar a sua mudança. Mude agora. É uma atitude inteligente. Ah, se eu me matar, vai ser a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Eu não tenho paz. Você não vai ter paz depois da morte não, meu querido. Não faça isso. Não provoque a ira de Deus na sua vida. Já parou para pensar quantas pessoas estão no leito do hospital ali, ó, no leito da morte, respirando por aparelhos para viver. E olha que às vezes tem problema maior que o seu, que às vezes é um câncer que não tem cura. E eles querem voltar a viver. Eles não estão nem importando com o problema mais. E você, porque perdeu dinheiro, milhões, o projeto deu errado, você traiu sua esposa, traiu seu marido,
e ele descobriu e ele te abandonou e você quer se matar por isso? Larga de ser bobo, larga de ser boba. Reaja. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Dê uma trégua. Para de querer agir na emoção, para de agir explosivamente, para de querer espontaneamente agir desse jeito por causa da situação. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus e dê oportunidade para mudar de vida. Ele vai mudar a sua vida. Eu estou cansado de ouvir isso. Eu já ouço isso desde criança, já estou com 40, 50, 30, 70 anos. Minha vida nunca mudou. Não mudou porque você não permitiu essa mudança. Você nunca ouviu a voz do Espírito Santo. Você ouvia a palavra de um pastor, de um bispo, de um padre. Você ouve a palavra dos outros. Mas quando o Espírito Santo toca bem na sua ferida, e agora? Para falar, não faça isso. Você tem que mudar. Você não quer ouvir. Você quer ouvir o que te convém. Mas aquele que muda a sua vida você não quer ouvir. Porque vai te machucar. E você não quer se machucar. Você prefere se matar, jogar sua alma no inferno, do que se machucar interiormente no seu ego para mudar de vida. Não é uma coisa que eu fico sem entender. Você prefere tirar a própria vida achando que vai mudar. E vai ficar pior. Aí aqui a palavra de Deus fala, para você se consertar, você tem que parar de fazer isso, isso e aquilo. Isso dói. Dói o caramba. Se dói, por que você quer se matar então? Dor é você não ter mais oportunidade de querer, de mudar de vida. Às vezes você está tendo a oportunidade agora, é única, é os últimos minutos de sua vida. Aproveite esses minutos agora. E nós iremos fazer essa oração. E Deus vai trocar seu pensamento, mudar a sua história. Mas mudar a sua vida. Então ouça a voz do Espírito Santo para ter uma mudança de vida. Tá certo? Então feche os olhos. E respira fundo. Feche os olhos. E respira fundo. Mentaliza todos os seus problemas. Tudo aquilo que tem ocasionado essa tristeza. Feche os olhos. Você está aí cheio de problemas. Seu corpo está contaminado com a AIDS. Você está com câncer. Mentaliza esse câncer, mentaliza essa AIDS. Seus problemas financeiros estão atônicos na sua vida. Está exposto, você não consegue sair dos seus problemas financeiros. Os seus pais estão brigando, você não consegue mais ver os seus pais brigar mais. Você quer que muda a história. Seu pai e sua mãe já te falaram de separar. Você já viu, você está mentalizando até o dia que seu pai e sua mãe se agrediram. Um puxou a faca para o outro. Quase se mataram. Você marido, você já tentou matar sua esposa. Você mulher tentou matar seu marido com arma de fogo, com arma branca. Você quer ir embora de casa. Você não aguenta ver mais a traição desse casamento. Seu casamento está perdido. Mentalize isso aí. Você está olhando seus filhos estão nas drogas, você não aguenta mais ver isso. Você está aguentando mais, já é clínica acima de clínica e não acontece nada. Mentalize isso aí. Mentaliza esse inferno que está na sua vida. Esse deserto causado pela sua falta de fé. Isso mesmo. Não é culpa de ninguém, é culpa sua. Você quer se matar por culpa sua. Você quer desistir da vida por culpa sua. Mentaliza isso aí. E hoje você, com essa culpa, você vai encontrar forças para se levantar. Mentaliza uma luz entrando na sua vida. Mentaliza essa luz entrando no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu marido. Mentaliza essa luz entrando na sua empresa, nesse projeto, nesse orçamento. Mentalize essa luz entrando na vida do seu patrão, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de vizinho, de amigos aí, parentes. Essa luz é Jesus.
E ela começa a arrancar toda a força do mal da sua vida. Ela começa a tirar tudo aquilo que é um contexto contrário da sua fé. Aquilo que quer destruir sua vida, ela começa a queimar, tirar e destruir. E você começa a sentir um alívio. Sabe? Aquela vontade de morrer está até passando. De desistir de jogar a toalha está até passando, porque o próprio Deus está entrando na sua vida. Você está permitindo que Deus entre na sua vida agora. Então permita que Deus entre. Muda a sua história. Permita a sua vida ver a mudança. Permita. Permita Deus fazer aquilo que você há dias, meses, anos não consegue. Nem médico, nem pastores, ninguém. Nem diáconos, nem padres, nem sua religião, nem médicos, nada conseguiu. Mas nesse exato momento, algumas palavras, um momento simples, simplório, está fazendo uma mudança no seu interior. Mude sua história, permitindo o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e permita Ele agir na sua vida agora. Isso. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia aqui juntamente na live com essas pessoas, que o Senhor possa consagrá-los e abençoá-los, livrando de todo o mal. Senhor, consagra os pensamentos e os conscientes, o ouvir, o falar, o enxergar, o respirar, o sentir, o agir. Consagra a vida de cada um, casamento, relacionamento, a família, os filhos, os pais, os irmãos, primos e primas, os vizinhos. Consagra o ambiente de trabalho, patrão, funcionário, esse projeto, esse orçamento, essa prospecção de vida. Consagra a vida dele, tira o desejo, Senhor, assim como o Senhor está tirando o desejo da morte, que esse desejo da morte converta em desejo de vida e que eles sejam todos abençoados, que essa semana seja repleto de bênçãos na vida deles, consagrando do levantar, ao trabalhar e andar, ao dormir e ao acordar. Em nome de Jesus, entrego a vida deles, nossas vidas em tuas mãos. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Estamos aqui encerrando mais um dia essa live, né? Hoje foi fantástico, foi muito bom. Nós mudamos um pouco o assunto. Lembrando que nós estamos aqui nessa conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito DVN, que serão 365 dias de disciplina, 274 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Estaremos aqui amanhã, se Deus nos permitir, novamente, às 4h50 da manhã, tá certo? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. E lembre-se, tá? Prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço. Eita, aconteceu aqui.